Vamos lá, Rafa. Começando aqui com os módulos do MVP, vou tentar trazer o máximo de informação para que a gente possa desenvolver, né, da melhor forma possível aí cada módulo. Começar aqui com gerador de memoriais descritivos. Qual é uma coisa principal aqui dos memoriais descritivos? A gente tem uma dificuldade muito grande em manter uma base de dados atualizada para que fique fácil para o arquiteto escolher quais são os elementos e preencher esse memorial descritivo. Hoje o memorial descritivo, como é que ele é feito? Ele é feito basicamente no arquivo de Word ou de um documento, né, do Google, a gente não usa o Word. E esses documentos, eles são feitos manualmente. Então é desgastante escrever um memorial descritivo. Eu vou pegar aqui um de exemplo para você ver como fica. Deixa a desejar. Não, essa aqui é uma especificação, não é o memorial. Deixa eu vir aqui para pegar um outro cliente aqui. Então, assim, esses projetos, né, quando a gente tem, a gente preenche o memorial descritivo, o memorial descritivo, ele é um documento que é preenchido manualmente. Então, nesse documento, o que é que ele consta aqui nesse memorial descritivo, né? Informações iniciais, tem que preencher as informações do projeto. Então, isso é uma coisa que já poderia ser puxado as informações direto do projeto, da base de dados, né? Nome do proprietário, código do projeto, localização, tipologia. Tudo isso aqui poderia já ser importado, né, do aplicativo, né, do próprio aplicativo. Informações aqui do terreno também, né? Já, se a gente lá desde o início já trouxer, a gente já poderia também já vir pré-preenchido. Isso seria ideal. E aí depois a gente tem a lista aqui dos ambientes, que isso também já daria para pegar da planta do projeto, né? Automatizar isso por pavimentos, ou seja, já preencher aqui quais são a lista de cada ambiente, de cada projeto. Depois a gente vem com detalhamento por ambiente dos materiais. E é isso que é meio maçante, né, para preencher o documento, porque esse documento ele tem que ser preenchido pelos arquitetos manualmente, né? Então ele tem que vir aqui e sair copiando e colando cada item. O ideal é que a gente tivesse já um banco de dados de materiais e usando a própria IA, né, quando a gente dissesse assim, ó, quero iniciar aqui o memorial descritivo desse projeto. Ele já vai pegar as informações do projeto que ele conseguir automaticamente, né? E o que não conseguir pegar automaticamente, né, já perguntar para o arquiteto e quando ele escolher lá dentre a vasta gama de opções, já o próprio sistema ir e preencher automaticamente aqui essas informações. Então, para não precisar ser feito manualmente, tá? Então você tem especificação do piso, parede, teto, soleira, rodapé, esquadria, porta, parte elétrica. Isso aí é um memorial bem padrão, básico, né, que é exigido pela prefeitura. Termina aqui esse memorial descritivo. O ideal, qual é o cenário ideal? É que esse documento ele fosse um documento vivo, que fosse sendo atualizado e que realmente tivesse uma usabilidade maior, tanto na construção quanto pelo cliente. Na prática, o que é que ocorre? Na prática é que a gente usa esse documento na hora da aprovação da prefeitura. Como a aprovação da prefeitura ela ocorre antes do projeto executivo, às vezes antes até de fazer o projeto de interiores, a gente tem que colocar descrições bem genéricas aqui, só para cumprir tabela. E depois esse documento ele não é mais atualizado, né? Eu vou te mostrar depois como é que isso é feito. No próprio projeto, as informações entram ali no próprio projeto. Já tive muita discussão com a equipe sobre isso, porque como a gente já coloca a informação no projeto executivo, ficaria desgastante, seria mais um trabalho preencher novamente esse memorial descritivo, né? Aí a gente já veio para estudar alternativas também. E se a gente não preencher isso no projeto
e colocar, por exemplo, só um tag, né, um código lá no projeto e aí preencheria isso no memorial. Só que isso fica difícil de depois a gestão da informação. O projeto vai para a obra, aí quando chega na obra o cara não anexou ali o memorial descritivo, aí o cara que está executando a obra não sabe que material é que está ali, não faz ideia porque teria que se olhar mais um outro documento, entendeu? Então, termina que na prática hoje o que é que acontece? A gente faz esse memorial descritivo no momento do projeto legal, que é o momento que ele é exigido pela prefeitura. Colocamos coisas aqui bem genéricas. Então você vê aqui, por exemplo, rodapé em poliestireno, Santa Luzia ou similar. Não quer dizer nada, não tem especificação que realmente a gente vai usar. Agora, se eu pegar esse mesmo projeto e abrir a versão do projeto executivo dele e mostrar aqui a paginação de pisos, aí aqui sim você vai ver o que é que foi definido para ser usado em cada ambiente, tá? Então aqui você vai ver piso, parede, e aqui já foi feito pela equipe de projeto executivo. Então você já vai ver aqui, ó, piso, por exemplo, suíte 5, porcelanato Eliane, Cali, Off-White, AC 120 por 120 centímetros. Parede, pintura acrílica, souvenir, limpeza total, acabamento fosco, suave na couro branco. Quando a gente vem aqui na suíte 5, no nosso memorial que foi feito lá atrás, vamos aqui, suíte 5. Piso, porcelanato branco fosco, PE 4 ou 5 com dimensões mínimas 60 por 60, bem genérico. Porque a gente não tinha essa definição ainda. Mas também, se a gente já tivesse um banco de dados, né, que a gente consultasse com os itens que são mais usados e que fosse só o arquiteto chegar lá e clicar nos itens que são mais usados, talvez a gente já conseguisse avançar um pouco nisso. E isso sim, talvez já pudesse usar. Por outro lado, a gente também já teve discussão com a equipe do tipo, e se o arquiteto que está desenvolvendo o projeto legal, né, que é o arquiteto de edificações, a gente separa o projeto em edificações interiores. O arquiteto de edificações não é o que especifica os acabamentos internos, é o de interiores. E é o arquiteto de edificações que faz o projeto legal. Então a gente prefere deixar genérico aqui mesmo. Digamos assim que no nível de detalhamento, esse seria um nível anteprojeto, né? É melhor estar uma informação genérica que a gente sabe que não foi especificado, do que ter uma especificação feito nas coxas, assim, sem estar definido ainda a parte de acabamento de interiores, e depois conflitar com a outra informação do projeto de interiores. Então a gente termina recomendando que esse memorial seja usado só para aprovação, a gente só manda para a prefeitura, a gente nem entrega para o cliente, para justamente não gerar confusão. Tá? Mas qual seria o cenário ideal, no meu ponto de vista? Seria que, uma vez que o arquiteto aqui de interiores fizesse toda a especificação, essa especificação acompanhasse no memorial descritivo para ter um documento escrito que facilitasse a consulta de informação. E isso é importante porque esse memorial, sendo escrito num documento, iria ajudar também a própria IA, a gente usar a IA para tirar dúvidas do cliente. Porque uma grande parte das dúvidas que os clientes têm são apenas porque o cliente tem preguiça de abrir o projeto e ler o que está escrito no projeto. Ou às vezes até inaptitude mesmo, não consegue, não sabe. Então assim, a gente tenta deixar o projeto mais descritivo possível, mas às vezes o cliente chega, abre aqui um documento como esse, fica perdido. E às vezes simplesmente não tem paciência de abrir e vai lá no grupo do WhatsApp e pergunta: pessoal, qual é o mesmo material que vai usar no living, no piso do living? Aí a gente fala, tá no projeto, tá, entendeu? Mas se tivesse um documento, seria mais fácil a consulta, né? Seria melhor, né? Esse é o ideal. Tem muitos escritórios que preparam esse documento, todo organizado no nível do projeto executivo. A gente terminou evitando atualizar o documento para evitar sobrecarga de trabalho na equipe, porque e também não só evitar sobrecarga de trabalho com a equipe, mas também depois mudanças. Qual é uma filosofia que a gente tem? Evitar colocar a mesma informação em dois lugares diferentes, porque se tiver que corrigir
é mais trabalho, é mais risco de alteração, de esquecer alterar em um e esquecer no outro, e depois isso gerar confusão. Então, para melhorar a comunicação, a gente decidiu, bom, se a informação está na planta, está na planta. A verdade está na planta, a gente não vai buscar em outro lugar. Entendeu? Então, assim, de qualquer forma, isso porque o trabalho ele é manual. Se a gente automatizar esse trabalho, vai melhorar muito. E aí, assim, a gente conseguir chegar no nível de memorial que esteja automatizado e que tenha ali realmente todas as informações. E também, não só os materiais de acabamento, que termina sendo o que está custando aqui nesse memorial, mas um memorial completo, né? Eu já fiz várias pesquisas de memoriais de referência. Já trabalhei também em empresas que fazem projetos, né, de grande escala. E esses memoriais, eles são bem diferentes, porque aí são memoriais detalhados de processo executivo, né? Então ele detalha não só os materiais de acabamento, ou seja, não é basicamente uma especificação de materiais, mas ele detalha também quais são as normas que têm que ser utilizadas, quais são os processos construtivos. Aqui, por exemplo, ó, aqui ele explica como é que vai executar uma parede, como é que vai executar o concreto, como é que vai executar aqui, ó, paredes serão executadas com blocos cerâmicos furados na horizontal, assentados na argamassa, com argamassa mista, preparado na betoneira, à base de areia. Isso aí é uma coisa também que seria importante, seria interessante ter, mas também entra numa questão de que, primeiro, um projeto desse porte aqui, por exemplo, que é uma reforma de uma escola, né? Tá no escopo do projeto e é precificado isso dentro do trabalho. Projeto residencial, os clientes, a competitividade entre, né, os escritórios é tão grande que o cliente não paga por esse trabalho. Então, se a gente manualmente tiver que descrever todo o processo construtivo da obra, né, isso não se paga para a gente fazer isso. Além do que, entra uma responsabilidade que termina que a gente assume uma responsabilidade que normalmente é da construtora, né? Então, assim, a definição do processo construtivo da parede, normalmente para uma residência, fica a cargo da construtora e não do arquiteto, certo? Então, seria interessante ter processos detalhados, né? Mas também de uma forma que não coloque uma responsabilidade adicional no arquiteto, né? Mas sim que informe certas coisas que muitas vezes deixam de ser informadas e termina depois ocorrendo problemas na obra por falta de informação. Então, o ideal seria um memorial mais técnico, mais descritivo, mais detalhado, indicando os processos, mas que o ideal seria que esses processos ele viessem de uma carta de escolhas, né? Então, assim, quando o arquiteto estiver preenchendo lá o memorial, a própria inteligência artificial já entendesse qual tipo de projeto, já sugerisse o que é que normalmente é feito, para você simplesmente ir lá clicar o que você quer e a IA já geraria ali o memorial, né? Então, por exemplo, a própria IA perguntaria: você vai usar bloco cerâmico ou bloco de cimento? Vai ser drywall ou vai ser alvenaria cerâmica? E a partir daí, a IA já fosse dando opções ali para você escolher, e você vai preenchendo aquelas informações, certo? Então, esse seria o ideal. De onde é que ela vai extrair essas informações, né? A gente pode gerar o DWG, e hoje a maioria dos escritórios ainda usa o DWG como base. Então, eu acho que pensando no nosso público-alvo, sim, DWG é uma ferramenta. O RVT também é uma ferramenta. O IFC, que é uma ferramenta hoje padrão para BIM, é muito importante também. PDF, sim, PDF vetorial de imagem, mas também documentos de Word de referências, né? Porque documentos de Word de Google Docs, porque também pode trazer, né, essas referências. Os projetos, eles têm um padrão de organização, certo?
O nosso DWG, ele não tem uma padronização muito boa, porque não é a nossa metodologia de trabalho, né? Mas no Revit sim tem. Existe essa padronização. Eu não tenho isso muito bem documentado, ou seja, isso escrito como é que são os processos. É uma das pendências que eu tenho com o escritório, é sentar com minha equipe e atualizar todos esses processos hoje. Por isso que eu falei para você que talvez o primeiro passo, né, para a gente implantar essas ferramentas todas é a gente fazer um levantamento detalhadíssimo do escritório, ou seja, colocar por escrito todos os processos do escritório. Então, um dos itens que eu acho importante a gente fazer seria a gente fazer um processo com a IA, onde ela vai fazendo perguntas para a equipe ir respondendo e a partir daí trazer já um manual, um playbook de como é que funciona a empresa primeiro. Informações cruciais para o memorial. A especificação de materiais com dimensionamento e áreas, perfeito. Os quantitativos. Quantitativos e dimensões e áreas é um item que entra na especificação técnica, mais do que no memorial descritivo. Uma coisa se mistura um pouco com a outra, tá? E isso tem uma confusão grande entre quantitativo de materiais, especificação técnica e memorial descritivo. Do meu ponto de vista, o correto memorial descritivo é onde se descrevem os processos. Para mim o memorial descritivo é isso aqui, ó. Descrevendo como fazer cada coisa. Isso é um memorial descritivo. A especificação de materiais viria anexado junto, é onde se especifica os itens que vão ser usados, e o quantitativo é onde você teria ali o material que vai ser usado com as quantidades. Que isso a gente faz aqui, ó, vou mostrar aqui um exemplo. Vou mostrar um exemplo aqui. Eu tinha até aberto vou abrir novamente ele aqui para mostrar de exemplo. Aqui, por exemplo, mesmo estava escrito como especificação. Porque tá junto a especificação e o quantitativo, mas pode ser dois documentos, né, diferentes. Então, isso aqui tem a especificação, logicamente, e tem o quantitativo. Tá escrito até aqui como quantitativo de materiais, mas o nome do arquivo está escrito especificação. Você já vê que tem uma certa dificuldade de entendimento aí até internamente aqui na minha equipe, certo? Então, memorial descritivo é a descrição dos materiais, dos processos construtivos. Especificação é onde você define quais vão ser os materiais. Então, isso aqui seria a especificação. Ó. Isso aqui seria a especificação. Então, isso é a especificação de materiais. E aí você vê aqui, por exemplo, está escrito como memorial descritivo, mas na verdade é uma especificação de materiais. Mas por quê? Porque a prefeitura ela não pede uma especificação de materiais, ela pede um memorial descritivo. E aí a gente tem entregue assim porque a prefeitura aceita e até pede que seja assim, então é como funciona. Mas na verdade, o memorial descritivo deveria ter a descrição dos processos, depois vinha a especificação de materiais e depois no final vinha um quantitativo de materiais, que seria essa tabela. Essa seria a organização ideal, certo? Então essa é a terminologia. Isso até é uma coisa que a gente até precisa fazer uma busca de quais são as principais normas, porque eu admito que eu estou um pouco desatualizado aí com a norma. Então acho que é um dos pontos aí, fazer um deep research aí com a IA para puxar quais são as principais normas, até para a gente se adequar da melhor forma corretamente. Riscos a evitar. Eu acho que isso aqui é um risco grande e a gente tem que realmente fazer um treinamento para ela conseguir trazer a informação da forma correta, né? E aí eu acho que é treinamento da IA mesmo. E tentar também evitar, né, alucinação de dados, tentar fazer um sandbox aí para que a IA ela use como referência, né, para puxar a extração de dados somente realmente o material relativo ao projeto.